Fala pessoal, tudo bom? Hoje o seu Sniper vai responder uma pergunta diferente. Aqui a gente está acostumado a falar sobre investimentos, sobre startup, sobre tecnologia, mas esse ano de 2026, cada quarta-feira a gente responde de uma nova perspectiva a pergunta como é que se vende isso. E hoje a gente quer fugir bastante do padrão que a gente está acostumado. E a pergunta que a gente vai responder é como é que se vende sensualidade. Para isso, a gente está recebendo aqui uma especialista no assunto, professora de dança, professora de chair dance, criadora do Café com Sensualidade. A gente vai passar por todos esses temas, por alguns outros, uma série de perguntas que vão mergulhar nesse mundo do feminino e entender como que isso pode ser também uma grande oportunidade de negócio. Letícia, obrigado por ter topado bater esse papo, por estar aqui com a gente hoje. Se quiser se apresentar, falar um pouco da tua formação, da tua trajetória. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, te agradeço muito pelo convite e eu amo falar sobre esse tema, amo falar sobre sensualidade, feminino. Bom, eu sou Letícia Teles, sou especialista em ativar a libido das mulheres. Dentro da minha formação vem educação física, sou bacharel, tenho pós-graduação em dança-terapia, sou sex coach, estou fazendo outras pós voltadas ao movimento feminino e sou criadora do método Chair Pro, que é justamente a dança com cadeiras. Cara, que legal. A gente se conheceu porque a minha esposa foi tua aluna, né? Uhum. Então é realmente uma aula, um movimento transformador na vida da mulher. E em que momento tu começas, tu partes como uma educadora física, né? Uma Uhum. pessoa especializada em educação física. Em que momento tu percebeu que havia aqui um potencial que ao trabalhar a sensualidade numa outra perspectiva, tu poderias impactar o maior número de mulheres? Como que essa faísca se acendeu? Eu não tenho como falar sobre a minha entrada no mundo da sensualidade sem misturar com a minha vida pessoal. A educação física ela veio depois. Antes veio essa parte da sensualidade. E antes isso, 2010, 2011. Eu já trabalhava como coreógrafa, danço desde os 4 anos de idade, então eu trabalhava como coreógrafa e também artista circense dentro de uma companhia de teatro e circo no interior do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Tá aqui trajetória. E lá, eu, como coreógrafa, eu nunca me coloquei como protagonista. Eu sempre achava que as outras mulheres eram melhores do que eu, tinham mais energia do que eu e poderiam impactar mais o público. Porém, dentro de mim, dentro do meu ser, eu queria ser vista, eu queria ser lembrada, não só como a quem criou a coreografia, mas artista em cima do palco. Então, eu me colocava só como corpo de baile. E isso começou a me incomodar. Em 2011, não vou mentir para ti, eu não lembro como eu fui procurar, se foi, não tinha muito acesso à internet naquele momento, não é como hoje que a gente coloca, sabe que se chama chair dance, eu não sabia que existia isso, mas eu fui buscar um número para ser protagonista que dentro da companhia não existia, e eu encontrei o polidense. Então eu comecei em 2011 a me especializar na dança pela sensualidade no polidense, porque eu queria ser vista, ser lembrada. E por que não? As mulheres gostam de ser desejadas. E no intuito, isso era o meu íntimo e eu não sabia. 2 anos depois, 2013, eu encontrei a mesma que me instruiu para começar a trabalhar com polidense, me instruiu também para conhecer o chair dance, a dança com cadeiras. E ali eu vi uma possibilidade muito maior de eu ser protagonista. Por quê? No polidense, você precisa de força, flexibilidade, além de precisar você se olhar no espelho com pouca roupa. Naquele tempo, eu tinha 12 quilos a mais e eu não gostava do que eu via na frente do espelho, como a maioria das mulheres. Não pelo peso, não é estético, mas por eu não achar qual era a minha essência ou não entender a minha essência. E eu achava muito difícil, então, eu não conseguia progredir no polidense. Eu não ia ser uma mega artista trazendo números muito elaborados para a companhia. Então, o meu objetivo de ser protagonista não ia ser executado. Com o chair dance, não existia ninguém na minha cidade que trabalhasse com aquilo. Em Porto Alegre, existia algumas escolas de polidense que trabalhavam com chair dance, porém somente para o Dia dos Namorados. E nesse meio tempo, 2012, eu me mudei para Porto Alegre para estudar dança de salão, que também é uma das minhas formações. E dentro da escola, eu tive a oportunidade de começar a aplicar alguns workshops de chair dance.
No início eu criava o workshop, a coreografia, bem fechadinha. As meninas aprendiam uma coreografia, saíam se sentindo um pouco mais confiantes, mas nem eu tinha tanta confiança, tanto que eu não chamava o chair dance de chair dance, eu chamava de musicais. Por quê? Porque se a mulher viesse e visse, o chair dance agrega a dança sensual, naturalmente já vem na cabeça dançar para o outro, eu tenho que ter um relacionamento, eu vou tirar a roupa porque tem a ver com striptease, tem o filme do striptease, o filme do Flashdance que contam uma história. Então ele já vem da sensualidade da mulher. E ali eu percebi que aquilo também me incomodava, de ter uma coisa tão fechadinha, né? A coreografia, mas se ela não souber da coreografia ou se ela esquecer da coreografia, como é que fica? Fica frustrada. E assim eu fui criando as formas de trabalhar com o chair e de perceber que era uma modalidade que era muito mais fácil eu trabalhar a sensualidade com a cadeira, que todo mundo ia ter em casa se quisesse treinar, do que com o pole dance. Porque o pole não tinha, é mais difícil ter em casa, né? E a maioria precisava usar pouca roupa para fazer aula, porque tu precisa da pele para grudar na barra. Com a cadeira não, tu pode dançar do jeito que tu quiser, que não tem essa necessidade. Então aquela barreira de olhar no espelho e ver o que tu não gosta já não existia dentro do chair dance. Então foi aí que comecei a me especializar mais nesse propósito. Cara, a tua trajetória é muito interessante, como tu vai se descobrindo aos poucos, desde a atividade física no circo, e aí corpo de baile, agora eu quero buscar um protagonismo, e o chair dance, a mulher é a protagonista e ponto, né? Ainda que eventualmente possa colocar uma pessoa para assistir e tal, o protagonismo está na mulher. Quando uma mulher chega para ti, para fazer um curso, para aprender, é mais comum ter essa mulher que está em busca da descoberta, de se sentir mais confiante, se sentir mais preparada para encarar, para se perceber, para se aceitar, ou já é uma mulher que mais empoderada, que não, eu quero agora ter repertório para poder exercer aquilo que eu sei que eu tenho. Qual é o cenário mais comum? O cenário mais comum é ela estar insegura e achar que ela fazer para o outro vai trazer essa segurança para ela. Então, mistura as duas coisas. Primeiro, a empoderada. O que significa empoderado? Né? O que é uma mulher empoderada? É uma mulher que sabe o que quer, que sabe dizer não, que sabe se comportar, que independente da roupa, da maquiagem, do que ela for fazer, ela tem uma postura mais certa do que ela quer. Então, isso seria uma mulher empoderada. Normalmente, essa mulher não acha que fazer uma aula de dança é necessário. Então, só se ela quiser alguma coisa muito específica. Vou fazer uma dança para o meu marido no dia do nosso casamento ou no dia do nosso aniversário de namoro. E ela vai lá e contrata uma especialista, me contrata para fazer uma coreografia com a roupa tal, mas isso é 0,001%. A mulher, quando procura uma aula de sensualidade, normalmente ela está dolorida por dentro, por causa de relações que não deram certo, só que a primeira que não deu certo é dela mesma com ela. E aí ela acha que aquilo, ela fazer a dança sensual, dançando para outra pessoa, vai trazer essa segurança dela de volta. E aí ela vai se tornar uma mulher empoderada. Tem várias perguntas que se desdobram dessa tua fala, porque tem alguns caminhos aqui para a gente percorrer. Falando de ti e da tua trajetória como profissional, em que momento tem um momento que tu sai ali do corpo de baile que tu busca o teu protagonismo? Em determinado momento tu percebe que agora tu pode passar isso adiante, ensinar para outras pessoas. Quando que tu percebeu que isso, além de ser algo bom para ti, para a Letícia que precisava também se autoafirmar, isso poderia também ser passado adiante para uma outra mulher, e se tornar uma profissão, um negócio, né? Então, quando eu falei lá no início que se mistura com a minha vida pessoal, nesse trajeto de eu começar os workshops, também eram voltados somente ao Dia dos Namorados no início, que eu criava só coreografias engessadas, e hoje eu vejo isso com muita clareza, eu também não tinha essa segurança. Então, no início, para mim, a sensualidade era como um musical. Eu me vestia de um personagem, tanto que eu falava que as aulas se chamavam musicais, e esse personagem era a mulher empoderada, mas não era a minha essência. Só que dentro da Letícia, quando foi buscar alguma coisa para ser protagonista da companhia de circo,
queria trazer essa sensualidade à tona. Por quê? Porque dentro da minha vida pessoal, eu só era vista, eu só era lembrada, eu só era desejada quando estava relacionado ao sexo. Então, para mim, aquilo era a minha verdade. Se eu me mostrasse mais, que seja com roupa, que seja tirando a roupa, que seja me mostrando como a mulher do filme, eu ia ser desejada, eu ia ser amada, eu ia ser protagonista mesmo da minha história. E eu percebi que não. Então, no meio do caminho, como é que eu fui desmistificando essa sensualidade dentro de mim? Também passei por relacionamentos tóxicos. Também fui buscar a sensualidade para tentar salvar algo que eu nem sabia o que era. E aí, nesse meio do caminho, eu fui encontrando outras mulheres que tinham as mesmas histórias, até que chegou um momento que eu, fazendo vários processos, junto com a dança sensual, com a dança de salão, eu fiz também dança do ventre. Então, eu trazendo esses movimentos corporais para dentro da minha prática diária, primeiro, porque eu não acredito em nada que eu vá ensinar que eu não tenha vivenciado, aconteceu uma situação de eu dançar para alguém. Porque até então eu ensinava sensualidade, mas eu não ensinava a dançar para o outro, porque eu nunca tinha dançado. E ninguém acreditava, porque quem olhava, eu era a mulher mais empoderada do mundo. Dentro de mim, isso não era verdade. Eu era fake, né? Isso lá no início, 2012, 2013, 2014. E ao longo do que eu fui me descobrindo, eu dancei para essa pessoa. E não foi uma coisa que eu vendia na sensualidade, que eu precisava me preparar com uma roupa, com uma maquiagem, com uma música específica do filme tal, com um lugar específico. Não. Foi no meio da semana, com uma roupa velha, uma calcinha velha, sem maquiagem nenhuma, cansada porque eu tinha dado aula o dia inteiro, mas eu estava tão bem comigo mesma, com o meu corpo, que eu simplesmente dancei. Eu deixei o meu corpo fluir. E eu conto essa história porque esse relacionamento foi um relacionamento muito difícil, foi totalmente abusivo e tóxico, mas me ajudou a me encontrar. Porque se não fosse ele, a Letícia, que desmistifica o chair dance ou que facilita essa questão da sensualidade para a mulher, não existiria, continuaria sendo mascarada. Então ali eu percebi que a minha essência era dançar o que eu estava sentindo naquele momento e que a sensualidade fazia parte de mim. E tá tudo bem. Eu amava me sentir desejada. Eu amo, amava não, amo me arrumar para realmente chamar atenção, não pelo outro, porque eu gosto de me arrumar, mas também gosto de me sentir desejada. Essa é a palavra. E a maioria das mulheres gostam de se sentir desejada. Eu tenho certeza que a tua esposa, quando se arruma e você vai lá e elogia e leva ela para sair e faz, ela ama aquilo. Esses momentos são muito preciosos. Então, dentro da relação com ela mesma, vai refletir na relação com o outro. E aí eu vou trazendo isso para dentro das aulas, dos workshops, e fui percebendo que ninguém trabalhava assim. Isso em Porto Alegre, lá na capital, né? Ninguém trabalhava assim naquele espaço, nem no interior de onde eu vim, nem em outras cidades. Então eu fui criando uma forma de, opa, que tipo de formação tem para quem quiser trabalhar assim como eu, ensinar o chair dance. No início, a minha formação era voltada a dar aulas. As pessoas aprendiam o chair dance para ensinar a dar aulas e workshops. E isso, na verdade, essa vontade maior foi em dois momentos. Um foi num workshop que eu dei, num evento de dança de salão, que uma das meninas que me conheceu lá nesse espaço disse para mim: Lê, a tua metodologia é maravilhosa. Tu tinha que ensinar como é que tu faz isso para as outras mulheres. E aí, fiquei com aquilo na cabeça. E na dança de salão, eu fui morar em Porto Alegre para me formar como professora de dança de salão. E dentro da metodologia da dança de salão, tem alguns testes que a gente faz, e eu percebi que eu gosto de ser mais técnica e mais didática. Eu queria ter equipe. Eu queria ser a formadora de equipe. Eu sempre gostei de formar, de conversar, mas assim, de ensinar tudo que eu sei para a pessoa também reproduzir, não só para o pessoal. E como ninguém trabalhava
Ninguém, não tinha ninguém que trabalhasse na minha região, na minha cidade, no meu estado, dessa forma. Eu digo, opa, aqui tem uma possibilidade de ganho diferente dos outros. E aí eu consigo ser protagonista, porque sempre a gente quer ser protagonista de alguma coisa, né? A gente não quer ficar de segundo plano. Por mais que eu não admitisse, era isso. Eu queria ser reconhecida por aquilo, por alguma coisa. Quando tu vai contando, eu consigo fazer analogias com a minha esposa, com a Priscila, e as transformações que ela, de uma maneira muito bonita, foi acontecendo na vida dela. Bom, nós temos 3 filhos, e durante muito tempo a dedicação dela foi mãe em tempo integral de 3 crianças, e um engatadinho no outro, né? 2 anos de diferença para cada um. Em determinado momento, os filhos já estão mais crescidinhos, agora posso fazer um exercício físico. Começa na academia, detesta, era um saco ir pra academia com ela, porque ela ia xingando, voltava xingando, reclamava tudo, mas fazia porque sabia que tinha que fazer. Até que em determinado momento chega numa aula de chair dance contigo e meio que, opa, acho que aqui tem uma atividade que eu gosto de fazer. E depois vai no polidense, hoje ela trabalha com polidense, Uhum. né? E é uma transformação, quando tu fala da autoestima, eu quero me sentir bem, quero me sentir bonita e como é perceptível, assim, como é tangível ver a diferença de postura, de maneira de se relacionar com o mundo a partir de ter se achado, de se encontrado aqui. Mas ao mesmo tempo eu acredito que vocês também enfrentam muito preconceito, né? Tem muita gente que bota uma série de rótulos e vê como pecaminoso, como um desconhecimento de causa ou um medo de talvez não performar tão bem ou não se aceitar como deveria. É, como que tu lidas com isso, se tu realmente se depara muito com isso, né? Que desde sociedade de um modo geral, ou às vezes até o próprio marido ou companheiro que vê, mas por que que tu vai fazer esse tipo de dança? O que que tu tá querendo? Uhum. Daí fica meio com o pé atrás. Como que tu, enquanto educadora, que no frigir dos ovos tu és a Uhum. educadora que tá fazendo aquela formação, lida com esse tipo de situação? Então, isso vem. Como ninguém fazia o trabalho de formar outras pessoas, tinha uma formadora, que foi a minha, inclusive, a minha professora, a minha mestra, Grazi Brugner, é uma das poucas formadoras em chair dance, em pole dance, hoje tem mais, assim, mas em chair dance não existe. Como dentro da minha carreira na dança, na educação física, eu tenho muitos estilos dentro do meu corpo e dentro da minha formação, então eu disse, vou trazer todos esses estilos para dentro da formação. Ninguém trabalha dança com cadeiras com músicas de dança de salão. Ninguém trabalha dança com cadeiras com músicas estilo aula de ritmos de academia. Então, eu fui escutando as histórias das alunas e trazendo a modalidade como uma dança que se dança com qualquer música e tentar sair da palavra sensual. Então, no início, quando alguém me perguntava: "Ah, você trabalha com o quê?" "Ah, eu sou especialista em chair dance." O que que é chair dance? A maioria não conhece, até hoje. A Uhum. maioria não entende o que que é ou não conhece, ou quando conhece já vincula: "Ah, aquela dança sensual com cadeiras." Uhum. Eu disse: "Tira o sensual." É uma dança com cadeiras que você vai trabalhar o seu corpo conforme você está sentindo. A sensualidade, ela é natural da mulher. Como você vai expressar ela depende de cada mulher. Então, hoje eu não falo sobre a dança sensual com cadeiras. É uma dança que usa uma cadeira como ferramenta para autoconhecimento. Então, eu uso outras palavras e eu procuro não usar a palavra sensualidade dependendo a energia que eu sinto da pergunta, porque vai muito de pessoa para pessoa, de evento. Estou num evento que é só de mulheres. Poderia falar uma dança sensual com a cadeira. Por que que eu não falo mais? Porque as mulheres também têm um preconceito velado. Aquele Deus me livre, quem me dera. Ainda existe muito disso? Muito, muito, muito. A gente acha que não, que estamos mais evoluídos. Sim, estamos, mas ao mesmo tempo não. Ainda é muito mal visto por falta de informação, como tu falou. Então, dentro da formação que eu dou para as instrutoras, o que eu mais fico batendo na tecla é para elas
cuidarem como elas querem ser vistas. Ah, eu quero ser vista como performista. Ok, então tu sabe que dentro da modalidade de performista, você vai ter esse preconceito. Dependendo do que você postar, vai atingir mais público masculino que feminino. Ah, eu quero levar o chair dance como autoconhecimento. Então, você não vai ficar postando coreografias seminuas, mega sensuais, porque não vai atingir o público que tu quer. Então, é isso que eu vou... E isso eu fui aprendendo com os meus erros, né? Por exemplo, tem uma história bem legal que eu gosto de falar. Eu faço chás de lingerie. O que é o chá de lingerie? É o momento que a noiva tem com as madrinhas e algumas convidadas para fazer algumas brincadeiras e apimentar a noite de núpcias. Então, dentro desse chá, uma das brincadeiras pode ser uma intervenção de chair dance, onde eu vou dar dicas de sensualidade e até de striptease. No início da minha carreira, eu não sabia como fazer. Então, o que eu imaginava? Ah, não, é um chá de lingerie, todo mundo vai ser só putaria. Então, vai ser assim, tem bebida, tem lá o brinquedo, tem isso, tem aquilo, sex shop. Então, eu tenho que fazer alguma coisa muito performática. Como é que eu me vestia? Eu colocava uma lingerie, eu colocava meia, 7/8, assim, parecendo que eu ia fazer uma performance de striptease. Um roupão por cima e assim eu chegava para dar as dicas de sensualidade. O que acontecia? Elas não davam muita bola para mim. Elas olhavam e ficavam assim, tipo, o que essa mulher tá fazendo? Algumas até aproveitavam, ai, vou aprender. Eu estava totalmente mal vestida, mal posicionada para o evento. Por quê? Eu estava aparecendo mais que a noiva. Primeiro erro. Segundo erro, ela não quer ver uma mulher se despindo. Se fosse para ver alguém se despindo, contratava um gogoboy. Ela quer aprender algo sobre ela fazer algo na noite de núpcias. Então, eu aprendi há muito choro, eu digo, que eu tinha que ir neutra nesses eventos e ser o mais divertida possível para levar leveza sobre a sensualidade. Porque, naturalmente, quando a mulher tem uma dor que ela não se sente sensual, mas ela gostaria de se sentir sensual, quando tu fala sobre sensualidade, é fácil, faz isso, aquilo vem uma bomba em cima dela e ela trava. Então, apareceu uma mulher. Na época, eu tinha um cabelão loiro, até a bunda, né? Toda maquiada, batom vermelho, um saltão 20. Aparece uma mulher assim, ela não vai fazer nada, vai se sentir a pior do mundo. Meu Deus, meu marido vai se separar, vai pegar outra, porque é isso que elas acham que eles querem também, né? Então, ali eu fui agregando valor e dessa forma eu fui vendo, olha, assim, eu não posso me portar. O que eu vou, hoje em dia a gente usa muito a internet, né? Mas na época eram cartazes para fazer divulgação dos workshops, era no boca a boca, era banner em algum lugar. Então tudo eu fui modificando conforme os meus muitos erros ao longo desse tempo. E hoje eu procuro que elas não errem tanto quanto eu errei. É muito legal. Tu trazes aqui toda a construção de um modelo de negócio. E como tu foi se adaptando para construir e poder vender a sensualidade de uma maneira que o teu público final, que fosse palatável para esse público final, né? Quando a gente fala de vendas aqui, a Dom é uma consultoria especializada em estruturação comercial. Quando a gente fala de venda, tem uma etapa que para a gente é crucial, que é definir o perfil do cliente ideal. Para quem que eu vou vender, exatamente para ajudar o discurso, a apresentação, o tom de voz, tudo dependendo de a pessoa para quem eu vou vender. E tu foi transformando o teu produto ao longo do tempo. Tu fez isso porque na trajetória, no percorrer, tu foi encontrando diferentes públicos, foi ajustando, ou tu já tinha em mente, eu quero trabalhar com esse perfil, essa faixa aqui de mulheres, essa faixa etária, dessa classe social, desse perfil sociológico de uma maneira geral. Ou não, tu foi atendendo com quem apareceu e no percorrer do caminho tu foi ajustando, calibrando tua mira? Naturalmente, eu sempre gostei de falar com mulheres, em específico, mais velhas do que eu na época, né? Hoje em dia são da mesma faixa etária que eu. Quando eu comecei a dar aula de dança, eu tinha 14 anos de idade. Eu comecei a dar aula para crianças, baby class, jazz, sapateado americano, dança do ventre, alongamento. E ali eu já vi que eu não tinha o dom de trabalhar com crianças e adolescentes. Eu gostava das turmas das adultas. Eu, com 14, dava aula para 18, 20, que era num projeto social, e eu adorava escutar as histórias, sempre me dei bem, sempre com pessoas de mais idade do que eu.
Quando eu fui para dança sensual, naturalmente as mulheres, ou em relacionamentos ruins, ou casadas há muito tempo, vinham conversar comigo. Naturalmente foi acontecendo. Quando é que eu percebi que eu tinha um nicho específico? Na pandemia, como a maioria das pessoas foi buscar o digital. Eu tinha um sócio que me apresentou o digital e ele disse: tu precisa nichar. E eu dizia: não, mas eu atendo todas as mulheres. Porque todas precisam disso. Só que, sim, todas precisam, só que cada uma na sua Uma intensidade. especificidade, né? E quem Exato. atende todos não atende ninguém, no fim das contas. Exatamente, exatamente isso que eu falo para as minhas alunas. Quem quer atender todos não atende ninguém. E a gente pode até, eu vou ter público mais novo? Vou. Mas aquele público é porque ele se identificou com alguma coisa, mas não, minha linguagem não vai ser para aquele público. Então, ali no meio da pandemia que eu comecei a entender. E no início eu ainda deixava uma distância bem grande, dos 25 aos 55 anos. Também foi um erro, né? E aí eu fui errando e tentando acertar. Hoje, pós-maternidade, que também me fez ir adaptando e vendo coisas que me fazem mais sentido, eu falo para o público de mães que são casadas ou não, mas a maioria sim casadas, já resolvidas financeiramente dentro da família e que estão buscando resgatar o seu feminino, isso falando do Café com Sensualidade, né, do evento específico, resgatar o seu feminino depois da maternidade. E para as instrutoras, hoje eu nem chamo elas de instrutoras, porque a minha formação, ela vai ensinar a mulher a trabalhar com a dança como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, o meu público são mulheres que já trabalham com mulheres de alguma forma, terapeutas, psicólogas, professoras de dança, educadoras físicas, ou alguém que simplesmente ama falar sobre sensualidade e não sabe o que fazer da vida, tem ali uma ferramenta que ela pode levar para palestras, para eventos, daqui a pouco se especializar só em chá de lingerie, donas de sex shop, porque em vez delas me contratarem para ir lá fazer uma dinâmica, se elas souberem o que fazer, elas também ganham mais dinheiro. Então a minha formação hoje é para essas mulheres também que já estão mais resolvidas e que querem agregar um algo a mais para eventos, para aulas, palestras, encontros, tudo voltado ao feminino. Aqui a gente começa a entrar então numa segunda fase dos dois modelos de negócio que a gente vai abordar bem. Tu começou te apresentando, tu falou toda a tua formação, que tu é sex coach, que tu é uma série de títulos e especializações que tu possuis. E depois, quando tu fala da tua trajetória de desenvolver o teu modelo de negócio, em dado momento tu oculta a palavra sensualidade ou sensual para não espantar e trabalha e divulga como musicais, né? Uhum, Só que aqui a gente vai falar bastante sobre o café com sensualidade, uhum. que é um produto específico que tu desenvolveu. Vamos falar sobre dois produtos teus, né? A formação mesmo, vamos entrar mais a fundo nela, mas também agora o café com sensualidade. Em que momento tu assumiu o sensual como negócio? Você tá, eu vou parar de falar musical e não, é sensual sim, e eu vendo é sensualidade para mulheres que querem trabalhar e desenvolver a sua sensualidade. Exatamente. O musicais eu usei só lá no início. Depois eu usava chair dance na questão das aulas, né, e dos eventos. O Café com Sensualidade, ele surgiu a partir de uma conversa com uma amiga que é especialista em comunicação e que também adora falar com mulheres. E num dia a gente conversando, isso, Café com Sensualidade tem 3 anos. Ele é muito recente, a gente fez poucas edições. É uma ou duas por ano no máximo. A ideia do café foi assim: o que que significa eu encontrar uma amiga? Eu vou bater um papo, vou chamar a Priscila para ela em casa. O que que eu faço para ela? Eu sempre faço um bolo, tenho um cafezinho e a gente conta histórias e fica fofocando sobre a nossa vida, uma apoia a outra, a gente troca experiências. O Café com Sensualidade nada mais é do que um encontro de mulheres para fazer essas trocas, mas para trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, trabalhar também a sexualidade, que a sensualidade faz parte da nossa sexualidade, as pessoas às vezes confundem uma coisa com a outra,
E dentro do café, elas vão ter esse ambiente seguro para falar sobre isso. Então, é um momento de encontro de mulheres. É um momento que eu esqueço que eu tenho marido, que eu tenho filho, que eu tenho problemas lá fora, que eu estou desempregada, e eu tenho só aquele momento para mim. E aí, naquele momento, ela vai ser acolhida, ela vai aprender coisas novas, ela vai escutar histórias, ela vai desabafar. Então, o Café com Sensualidade surgiu para isso. E naturalmente aconteceu com mulheres que já são casadas, que já têm filhos, e aí vem para fechar com chave de ouro o meu nicho, né, de trabalho, que para mim hoje faz total sentido. O primeiro ano fiz com essa minha amiga e a partir do segundo ano eu assumi sozinha, porque ela foi para outros caminhos, mas ela sempre acaba vindo para prestigiar o café. E cada edição a gente faz um tema diferente, um tema específico, né? Então, agora a próxima edição do Café com Sensualidade, o tema é o poder da libido. O Café com Sensualidade, então, é uma mesa redonda que as mulheres vão trazer suas questões, por exemplo, poder da libido, questões muito provavelmente relacionadas à libido, né? Uhum. É uma conversa guiada, é um workshop, é uma palestra que tu vais dar e depois tem atividade prática. Como que, para mulher que está assistindo a gente, depois no final a gente vai deixar um QR Code com contato, porque vai ter uma edição no dia 7 de março do Café com Sensualidade no Valente Polo Studio. Então a gente vai deixar o QR Code para vocês poderem ir direto. Ó, vale a pena, minha esposa fez e recomendo. Mas como que é a dinâmica mesmo? A pessoa que está afim de se inscrever, o que que ela vai encontrar quando chegar lá? Cada edição a gente traz uma experiência diferente. Então, ele não tem um formato fechado. Eu sou muito do sentir. Então, quando a gente fechou lá no Valente Polistúdio, a ideia é trazer o tema, o poder da libido, voltado ao mês da mulher, né? Então, no mês da mulher, a gente faz várias ações para trazer algo relacionado à mulher se sentir melhor com ela mesma, né? Então, esse café, essa edição, vai ser um formato, sim, de mesa redonda. Então, vai ter lá uns petiscos, ela vai ser recebida com uma espumante, já vai ter um acolhimento, vai ter um papo sobre o poder da libido e as linguagens do desejo e não do amor, porque aí eu trago temas da sexualidade para ela perceber que ela pode fazer pequenos exercícios para melhorar a libido dela no dia a dia e não tem a ver somente com sexo ou com relacionamento. E a gente vai fazer prática de dança com cadeiras. A gente vai fazer a prática do chair dance voltado a essas ferramentas que ela pode usar no dia a dia, porque dentro da modalidade hoje, eu vou ensinar a mulher não uma coreografia de chair dance, ela vai ensinar que o jeito que ela anda, que ela senta na cadeira, que ela se comporta, que ela mexe no cabelo, tudo isso pode melhorar a libido, melhorar a forma como ela se vê e melhorar a autoestima dela. Então, a experiência da quarta edição do Café com Sensualidade vai ser essa: a gente trabalhar dinâmicas de melhora da libido para ela levar para casa e poder aplicar no dia a dia dela, sem mistério, sem dificuldades, não tem coisas mirabolantes. Eu ensino artefatos que ela vai perceber que, olha, mas isso no dia a dia vai lembrar de mim. Ah, tem um exercício tomando banho que a prof falou. Ai, se eu fizer aqui, quem sabe? E ela vai começar a se permitir e levar isso para dentro de casa. Porque quando a gente fala de a mulher estar sem libido, naturalmente vincula ao sexual. Vincular, não tenho vontade mais de ter relação, eu tô casada há 20 anos, e essa é uma das maiores dificuldades. Ah, fui mãe, não quero mais, só penso no meu filho, coisa, como é que eu resgato isso dentro da minha relação? Prazer é essencial para a mulher, independente do relacionamento ou não relacionamento. Então, ela entender como ela sente prazer com ela mesma, como ela pode se ver de outra forma, vai agregar para o relacionamento dela também. Então, são essas dinâmicas que a gente vai fazer nessa edição do café. Legal. Esse é um dos teus negócios, Sim. uma das tuas frentes de atuação. Tu mencionou já em respostas anteriores sobre o teu curso de formação. No ano passado foi no Costão do Santinho, né? Durante o Baila Costão, teve Uhum. um curso. Como que é
tem um perfil específico de mulheres que vai fazer a tua formação? Já é uma professora de pole dance que quer ampliar o repertório e também dar aula de chair dance? A tua formação se destina para quem exatamente e o que que tu ensinas? Então, as professoras de pole dance são as menos interessadas em fazer o curso de chair dance. Te digo por quê. Porque a maioria vai agregar a dança com cadeiras somente lá em workshops específicos para Dia dos Namorados. Isso é fato, eu trabalhei 12 anos com pole dance e eu sei como funciona esse mundo. Mas, hoje em dia, o meu público a maioria são terapeutas. As últimas que eu fiz formação, terapeutas, que querem agregar um movimento corporal para dentro das suas práticas terapêuticas. Palestrantes, sexólogas que trabalham com o feminino, com a sexualidade da mulher. A formação que eu dei no Baila Costão, que a Pri fez, inclusive, né, a formação comigo, ela foi mais voltada não à instrutora de dança, mas eu chamo de facilitadoras corporais. O que é uma facilitadora corporal? Ela agrega várias ferramentas corporais, de movimento corporal, e a dança com cadeiras é um deles, para elevar a autoestima da outra mulher, para trazer um resgate do feminino pós-maternidade, para trazer um conhecimento do próprio corpo que ela nem sabia que existia, trazer sim um pouco de mobilidade, coordenação motora, mas isso de forma mais lúdica. Eu digo que não é terapia, mas é terapêutico. Então, levar a dança sem a técnica facilita todo o processo. Então, hoje, educadoras físicas que já trabalham com algum tipo de eventos para mulheres, palestrantes que falam sobre autoconhecimento, oradoras, sexólogas, donas de sex shop ou simplesmente amantes de conversa sobre sensualidade podem fazer a formação, porque é uma formação do zero. Desde o início eu vou ensinar, olha, como você vê essa modalidade? Eu vejo como uma aula de dança. Ok, mas aqui tem N motivos que você pode trabalhar o chair dance de outras formas. Não é só uma aula de dança, hoje em dia. E a formação que eu dou, somente eu trabalho dessa forma. Tem algumas outras formações, mas a maioria trabalha somente como aula de dança Dia dos Namorados. Certo. Um dos objetivos nossos aqui do podcast é pensar em cada convidado que vem, trazer uma ideia de um modelo de negócio prático que eu possa. Tá, gostei, quero trabalhar com isso. E pensando em modelo de negócio, que investimento se faz? É preciso comprar a cadeira? Bem prático mesmo, bem beabá. Eu tenho a cadeira, ela é específica, ou qualquer cadeira serve. Quanto que eu tenho que tirar do bolso para começar? Tem a tua formação, que é um dos investimentos necessários, mas também que equipamento precisa para. Quero virar uma professora de chair dance, o que eu tenho que fazer agora? Nenhum equipamento. Ela não precisa. Dentro da formação, ela só precisa fazer a formação. Porque eu ensino que a cadeira pode ser essa que a gente está usando, pode ser um banquinho, pode ser um puff, pode ser a quina do sofá, a quina da cama. Ela vai aprender a usar o ambiente que ela tem. Digamos, por exemplo, eu sou terapeuta e eu faço vários eventos para mulheres. Então, eu quero levar uma dinâmica de movimento e eu gostei da ideia de dança com cadeiras. Mas nos meus eventos, normalmente a gente faz em lugares que tem só uns puffzinhos para sentar. Ok, ela vai aprender a base da dança com cadeiras sendo usada em outros elementos. Porque a cadeira, como eu falei, é uma ferramenta. Ela, uma das linguagem, não é linguagens. Um dos elementos é o sentar e levantar. Só que a gente senta, é a possibilidade de fazer um movimento aterrado. Não necessariamente precisa sentar numa cadeira. Se eu quiser me formar para dar aulas regulares, formar equipe de trabalho para ser performista, me apresentar, aí o ideal sim seria comprar cadeiras mais confortáveis, específicas, mas dentro da formação você só precisa ter o conhecimento da formação e você vai ver muitas possibilidades de trabalhar com aquilo sem nada mais. Diferente de outras modalidades. Que o ideal seria ter, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do pole, porque eu vim do pole dance e fui pro chair dance porque eu vi facilidade.
né? Então, a cadeira que ela tem na cozinha de casa, ela vai poder treinar o que eu ensinei. Se ela não tem cadeira, que já aconteceu, inclusive, semana passada eu fui dar uma aula regular e a menina estava em reforma do apartamento e não tinha nenhuma cadeira. Ela tinha uma escadinha daquela de Sim. 3 degraus e ela fechou. Eu digo, faz nessa escadinha, a gente só vai adaptar alguns movimentos. E ela fez a aula toda na escadinha. Já cheguei em lugares que eu fui dar uma mentoria e só tinha cadeira de praia. Dá para adaptar o movimento. Não dá para fazer todos, se caso você for querer fazer uma performance artística, não dá. Ah, é acrobacias, que é uma das especializações? Não dá. Aí tem que ser uma coisa mais específica. Mas para começar, faz a formação e faz com o que tu tem. Eu sempre digo, não investe em nada. Começa ganhando. Já marca o teu primeiro workshop. Uma das tarefas delas, antes de eu dar a formação, de finalizar a formação, eu dar o certificado, elas já têm que dar o primeiro workshop e tirar o dinheiro do investimento do meu curso. Esse é o primeiro passo que elas têm que fazer. Então, elas têm toda a base também de posicionamento, também de saber como montar o seu workshop, o seu evento, a sua aula, progressão de aula. Então, elas vão escolher, eu quero ir por esse caminho, esse aqui faz sentido para mim. Mas ela não precisa investir em nada além da formação, para começar. Tá. Nessa tua formação, então ela pode fazer a formação. Qual é a duração que tem uma formação? É totalmente gravada. Hoje em dia ela é 100% online. A presencial, eu dou 15 horas de aula presencial, porém, ela tem muito mais agregado no online. Hoje em dia, eu optei por não trabalhar mais o presencial. Então, até a turma que a Pri fez foi a última presencial. Não pretendo dar mais nenhuma dessas presenciais, porque online tem 40 horas de aulas gravadas. Tem mais 2 mentorias direto comigo, onde eu vou pegar e conhecer essa aluna, a história dela, o que ela está buscando, e vou desenhar com ela todo o modelo que seria mais propício para o que ela está buscando e que seja mais rentável, mais fácil. Sempre tentando o caminho que seja mais fácil, sem tantas dificuldades, porque elas na cabeça já ficam inventando um monte de coisa. Ah, porque eu não tenho a cadeira, ah, porque eu não tenho espaço. Não, vamos lá, vamos ver o que tu tem na mão. Vamos usar isso aqui primeiro e depois a gente vai adaptando, assim como eu comecei. Além dessas 40 horas e as 2 mentorias que elas têm individuais comigo, elas têm 1 ano de acesso à comunidade Chair Pro, que é uma comunidade onde eu trago essas instrutoras, tem grupo no WhatsApp e tem aulas ao vivo, uma vez por mês, pelo Zoom, voltadas ao modelo do Chair Dance, de trabalhar com Chair Dance. Eu trago professoras de oratória, eu trago pessoas que trabalham dentro da internet. Ah, eu quero trabalhar com Chair Dance só com lançamentos. Então, eu trago especialistas para agregar sempre ao modelo de, opa, vou trabalhar com. Porque o que eu percebo? Quando a gente se forma professora de dança, principalmente, e eu passei por isso, a gente não consegue se ver realmente como empresária. Então, eu digo, prostitui a profissão. Porque aí, eu vou cobrar pouquinho, porque eu ainda não conheço, ninguém me conhece, eu não sei direito se eu estou fazendo certo. E aí a pessoa não cresce. E ela não se empodera daquele lugar. Opa, eu sou uma pessoa que trabalho com a autoestima da mulher, que eu faço a diferença na vida daquela mulher, na vida, nas relações que ela tem. Então, eu trago para dentro da comunidade Chair Pro, como complemento da formação, esse despertar do empreendedorismo dessa mulher, para ela entender que sim, é legal ela ter uma formação mais técnica. Eu quero trabalhar com aulas de dança, tá? Que tipo de formação? Tem várias alunas que começaram faculdade depois. Gostavam de dançar, aprenderam a dançar, não necessita ter a formação em dança nem educação física para trabalhar com Chair Dance, mas se você vai trabalhar como aula regular, com acrobacias, por mais que você tenha facilidade, você precisa ter o conhecimento. Então, eu vou dando essa mentoria também dentro da comunidade. Então, não é só aquelas 40 horas de aulas gravadas e que eu sempre estou agregando mais coisas. Hoje tem 40 horas. No final do mês já vai ter mais, porque vai ter um módulo só de oratória que eu estou contratando uma pessoa para colocar só esse módulo. Então, eu vou pesquisando o que elas sentem falta, converso muito com as alunas, o que elas sentem falta de dificuldade dentro de sala de aula, dentro dos eventos. Eu não achei que tem isso na formação. Vamos buscar para trazer
dentro da formação. Então, por isso que eu não trabalho mais com a formação presencial, porque eu teria que ficar um mês trabalhando toda a estrutura, e são muitas possibilidades. Tem o chair dance só com ritmos de dança de salão, então eu ensino para elas a base de cada estilo de dança de salão que eu tenho formação e agrego para dançar com a cadeira. Mas em que momento que eu vou usar, por exemplo, um bolero com o chair dance? Não é só o dançar com a cadeira ou dançar para o outro, É a entende? composição como um todo, né? Como um todo, exatamente. É possível, fez a formação contigo, uma mulher foi lá, fez a formação, ela consegue trabalhar e viver desse ofício? Que remuneração ela consegue? Quanto que ela vai poder cobrar? No início, bom, tu mencionou diferentes possibilidades, né? Pode ser alguém que já tem formação em dança, que vai ter mais repertório e mais facilidade de desenvolver uma aula mais elaborada, ou alguém que não trabalha com dança, mas que na tua formação vai ter condições de ir lá e ministrar a aula. Quanto que uma professora de chair dance pode ganhar? Hoje em dia, o modelo de negócio mais lucrativo são os eventos específicos para mulheres. Mulheres que. Eventos corporativos, digamos assim. Então, por exemplo, palestras com dinâmicas de experiência corporal, tu consegue cobrar mais caro. Aulas regulares não estão dando tanto lucro como davam antigamente. Porque, por exemplo, antigamente eu digo assim, 5, 6 anos atrás, não é tão antigamente, mas Tudo hoje em passa tão dia, rápido, né? hoje em 5 dia anos já a realidade é outra, não né? existia IA há 5 anos. Exatamente. Então, hoje, se tu pedir para IA criar uma coreografia de chair dance, ela vai lá e te monta uma coreografia, se tu Enquanto tá quiser. fazendo pedido no iFood pra ti. Ela faz os Exatamente. dois Ah, ó, cria isso simultaneamente. aqui que eu vou precisar dar aula daqui 2 horas e ela vai lá e faz. Mas aí não vai estar trabalhando a essência da pessoa, né? Então, assim, hoje em dia, tudo depende da. Ela pode ganhar muito dinheiro, tá? Eu tenho alunas que, em um workshop, em um dia de evento, que ela fez um evento onde era voltado ao mês da mulher, foi ano passado isso, ao mês da mulher. Então, ela reuniu 25 mulheres, ela agregou apoiadoras, patrocinadoras. Em um evento de 2 horas e meia, ela tirou de lucro líquido para ela R$ 10.000. Um dia. E ela divulgou 2 meses. Ah, são 2 meses que, então, se eu dividir mês a mês, eu ganhei 5.000. Quem que, em aula de dança, quantas aulas tu tem que dar para ganhar 5.000 no mês? Tem que trabalhar das 7 da manhã até as 10 da noite. Eu sei porque eu fazia isso. E esse modelo, bom, tem modelo workshop. Uhum, Tu, particularmente, migrou do presencial para o online, uhum, que acho que é uma outra perspectiva, um outro caminho também muito viável para quem quiser uhum, trabalhar, né? uhum, Curso. É, E também o caso que tu mencionou, terapeutas que pegam para complementar uhum. o seu discurso, a sua palestra e tudo mais. Quando é esse caminho, tu enxergas que existe possibilidade dessa terapeuta cobrar mais por ter isso no repertório? Ou não, só torna, tá, realmente eu tenho que ter um diferencial, vou colocar aqui, mas isso não vai impactar no preço lá no final. Não, por que que ela quer um diferencial? Porque ela quer ganhar mais. Ela quer ser vista como alguém de referência no que ela faz. Então, ela levar cada vez mais as mulheres estão buscando experiências corporais. Não só experiências sensoriais, mas ela precisa sentir. E a dança com cadeiras, ela ajuda nesse sentir. Então, se ela cobrava dentro da sessão terapêutica, que seja qualquer uma, R$ 150, com a experiência corporal, um atendimento diferenciado, onde a mulher vai poder escolher a música. Que música que você gosta de escutar? Ah, o que que você está buscando dentro da sua sexualidade? Ela aprofundar um pouco mais, ela pode, no mínimo, cobrar o dobro daquilo, porque ninguém faz isso. Ninguém faz. Ninguém chega tão profundo. Porque uma coisa é você ir na terapeuta e você falar, chorar, a terapeuta te dá algumas ideias e tal, e tu vai para casa e vai refletir. Quando a mulher, além de refletir, sente, ela vira a chave mais rápido. Isso não digo só a mulher, mas como trabalho especificamente com mulheres, a virada de chave acontece mais fácil quando a gente sente. Então, cada vez mais, e eu ensino as instrutoras, as facilitadoras que se formam comigo, para elas aprenderem a colocar valor no que elas estão entregando. Então, tem vários casos. Ah, eu cobrava
R$ 60 o meu workshop, porque eu recém tô começando, eu não sou conhecida e coisa. O que que tu entrega no teu workshop? Ah, elas chegam, tem um cheirinho, tem ali um cafezinho com bolo, não sei o quê. O que que tu entrega dentro de experiência? Ah, eu fiz a dinâmica assim, assim, dos 5 elementos básicos com a cadeira, eu fiz elas aprenderem a improvisar, elas caminharem com mais postura e tal. Como foi o feedback depois que elas terminaram? Nossa, a maioria veio me contar da sua história, que ela estava precisando muito daquele momento. Eu digo, e isso vale só R$ 60? Então, assim, só não ganha mais quem não se posiciona correto ou quem não quer ser vista. Então, lembrando que lá no início eu queria ser protagonista também para poder cobrar o que eu achava justo, colocar valor ao que eu entrego. Porque eu não entrego só uma aula de dança. Nunca é só uma dancinha. Nunca é só uma coreografia. Então, isso tem um valor e o valor tem que ser pago. Tu comentou que na tua metodologia, no teu curso, uma das tarefas é que a aluna execute um workshop ela mesma. Uhum. E na tua construção didática, tu tens claro assim quais são os módulos. Por exemplo, eu vou fazer um workshop. Como que eu faço? Como que eu organizo? Como que eu encontro um lugar? Como que eu cobro? Tu falou de precificação, é só R$ 60? É pouco R$ 60? E talvez aquela pitadinha de síndrome do impostor possa achar que Uhum. é muito, 60 ninguém vai pagar. Uhum. Existem módulos específicos para cada uma dessas frentes de ação? Existem. A metodologia, ela é baseada em 3 pilares. O primeiro, autoconhecimento, porque eu não acredito que você vai ensinar algo para alguém que nunca tenha vivenciado. Então, elas sentem primeiro o que é dançar com a cadeira, o que é sentir com a cadeira, né? Então, o dançar para sentir. Depois vem as técnicas do chair dance. Então, ela aprendeu a sentir, ela vai aprender como aplicar aquilo para o que ela quiser trabalhar. E o terceiro, estratégias de crescimento, que aí vem sim os módulos de como captar clientes, como captar apoiadores, patrocinadores, como criar o seu evento do zero. Ah, eu trabalho com aulas regulares, como é que eu faço uma progressão de aula? O que que essas mulheres estão buscando dentro dessas progressões? Como eu posso atingir um público que eu acredito que seja potencial? Como é que eu crio o meu chá de lingerie, se eu quero me especializar só nisso? Tem tudo isso dentro da formação e quando elas sentem, eu ainda tenho dúvida, eu trago para a comunidade, a gente faz essa aula extra e eu vou agregando coisas para dentro da formação. Legal. Você vai se encaminhando já aqui para o final do nosso papo. Tens 2 modelos de negócio aqui, além de outros, mas aqui a gente trabalhou 2, né? A formação de facilitadoras e o café com sensualidade. Hoje, onde está a tua energia principal? Onde que a Letícia está trabalhando com mais intensidade? É na formação ou é no café com sensualidade? Hoje a Letícia trabalha mais no café com sensualidade, porque eu trago algumas. O café é como se fosse itinerante, né? Eu tenho o meu evento, por exemplo, agora a 4ª edição vai ser dia 7 de março, mas eu levo a mesma dinâmica de autoconhecimento, de palestra ou de algum tema específico para outros lugares. Eu faço parte de outros grupos de mulheres onde eu também incluo isso quando tenho abertura para fazer dinâmicas. Então, aquele encontro de amigas com o cafezinho se torna itinerante. Então, hoje a minha energia é levar esse pequeno modelo para vários grupos de mulheres em diferentes ambientes. A formação, ela tá mais no 1 a 1, digamos assim. Tem muita gente que me procura ou por indicação, ou porque viu alguma coisa no YouTube. Ah, eu vi que tu tem uma formação, me explica. Aí o que que eu faço? Eu faço uma videochamada com cada uma. Deixa eu conhecer o que realmente tu tá buscando, que às vezes não é a formação, às vezes é algo para dança pessoal. Aí eu tenho outros cursos, né, se não é da mesma cidade, que aí eu posso fazer a venda para ela. Então a minha energia hoje é trabalhar essa experiência presencial em pequenos lugares, em pequenos grupos de mulheres. Tá, aí tu tens o teu curso online, tens um curso, mais de um curso, tens Tem vários. vários. Eu imagino assim, né? Pressuponho eu que uma mulher foi lá e fez a formação de facilitadora. Em algum momento ela vai querer um upgrade nessa formação. Ela vai querer se especializar mais num caminho ou em outro. E tu tens essas soluções, esses, Tenho. como a gente chama, upsell, cross-sell, todos? Tem.
Tem. Então, antigamente eu tinha vários cursos pequenos de dança pessoal. Então, por exemplo, tenho um curso chamado Poder da Libido, que ele não é vendido há muito tempo, eu estava dando ele de bônus para alguns outros, que ele é voltado realmente à dança pessoal e autoconhecimento. Então, no Poder da Libido, eu vou trazer pontos desde alimentação saudável, exercício físico, entrar na sexualidade dessa mulher, do relacionamento que ela tem com o espelho. Então, são 10 pontos dentro desse curso. Então, eu tinha esse, tinha o Sexy Movies, que é só de striptease, do zero até coreografias específicas, com roupa específica, fantasia e tudo mais. Tinha os 5 elementos do chair dance, que, eu quero só aprender a base do chair e uma coreografia. Tinha esse também. Então, tinha vários cursos pequenos. Por que que eu digo tinha? Quando ano passado eu me tornei mãe, eu não tinha tempo para ficar fazendo no Instagram. Eu trabalho mais com Instagram, né? Eu vou começar a falar para um lançamento só desse ou só daquele. Não tenho esse tempo hábil e também não tenho mais energia para isso. O que que eu fiz? Eu juntei todos de dança pessoal em uma coisa só. Então, em módulos diferentes. A pessoa compra, que aí hoje eu chamo de O Corpo Dança Alma Liberta, paga um valor mensal como se fosse uma escola. Vou lá, Uma pago uma mensalidade. mensalidade, e aí eu tenho um módulo de striptease, eu tenho um módulo de autoconhecimento, eu tenho um módulo de coreografia de dança, eu tenho um módulo de coreografia com músicas mais animadas, com músicas mais sensuais, com isso, com aquilo, acrobacias com cadeiras. Eu quero só aprender acrobacia, tem só acrobacia. Então, hoje em dia, eu juntei tudo que a pessoa paga a mensalidade e tem como se fosse uma escola de chair dance. Fez a formação, mas quer fazer coisas diferentes? Tem esse. E se quiser só o único que eu vendo separado é o Acrochair, que é de acrobacias mesmo, que aí tem parte de preparação física, sim, né, para a pessoa não cair da cadeira, então treinamentos fora da cadeira, depois iniciação para acrobacias na cadeira, até o avanço, né, de fazer parada de mão em cima da cadeira, essas coisas. Legal. Vai ter agora dia 7 de março, então, uma próxima edição no Café com Sensualidade. E tu tens previsto ao longo do ano quantas edições mais tu vais fazer? Já tenho. Esse ano vão ser somente 2 edições do Café com Sensualidade. A gente vai fazer dia 7 de março, das 16 às 18h30, no Valente Poli Studio, lá nos ingleses, voltado ao poder da libido, né, e as 5 linguagens do desejo. E a outra edição vai ser em maio, especificamente para o mês das mães, no dia 13 de maio, no estúdio da Wow Life. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, a gente vai deixar o QR Code tanto para se inscrever no Café com Sensualidade e também para os teus cursos. Vamos colocar um QR Code também para que quem Isso. tiver interesse e quiser se aprofundar possa saber um pouco mais desse universo da feminilidade e da sensualidade. Letícia, muito, muito obrigado por ter vindo, por ter topado bater esse papo num ambiente que é diferente, né? É diferente pra gente, imagino que pra ti também, mas Sim. que é um dos nossos objetivos é realmente esse, é furar a bolha e entender como que outros negócios acontecem, né? E esse acho que é um negócio de muita relevância, muita importância e que tem um impacto tão grande na vida real, né? As mulheres que fazem, é uma transformação tão bonita de se ver, Uhum. e eu falo isso por conhecimento de causa, né? Sim. Que eu vi essa transformação acontecer na minha esposa e é bonito, é muito bonito de ver isso, essa força nascendo, tá? Eu fiquei muito feliz com o convite, te agradeço, porque falar sobre sensualidade ou tentar desmistificar um pouco essa falta de conhecimento sobre a modalidade do chair dance é algo que eu insisto muito em falar desde que eu comecei a trabalhar com isso e agora que eu formo outras mulheres. Então, eu gosto muito de falar do tema e te agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui. As portas vão estar sempre abertas. Obrigada. Muito obrigado, Letícia. Obrigada. Pessoal, obrigado pela audiência. Então, já saiba, tem os QR Codes tanto para participar do Café com Sensualidade quanto para os cursos da Letícia. E quarta-feira que vem a gente está de volta com outro episódio do Seu Sniper. Valeu!